Hoje eu vou te ensinar a editar vídeos no celular, vídeos de móveis, em um passo a passo prático, fácil e sem enrolação. Esse é o básico que funciona, então vem comigo. Olá, eu sou a Bruna e com a minha experiência em marketing imobiliário eu crio vídeos que atraem clientes e que geram venda para corretores de imóveis. Então vamos começar a editar o nosso vídeo. Tudo que você vai precisar é um celular e se você tiver um gimbal como o meu, que é esse aqui da DJI. Então, esse gimbal, ele ajuda a melhorar os nossos vídeos, a trazer mais estabilidade, a enquadrar os vídeos e deixar com aquele aspecto profissional. Então, mais informações do gimbal eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não tem um gimbal, não tem problema, vamos só com o celular. E com o seu celular em mãos, primeiro você precisa configurar a câmera do seu celular, porque isso é muito importante para a gente ter o resultado que a gente espera. Nada adianta a gente começar a fazer um vídeo sem as configurações ideais e o vídeo sair com uma qualidade ruim, ter aqueles fricamentos, que é aqueles travamentos quando a gente edita. Então, nada disso vai acontecer se você configurar a câmera do seu celular corretamente. Então, para garantir que está tudo configurado, entra nas configurações da câmera do seu celular. E nas configurações você vai alterar a resolução e o FPS das filmagens. Então, na resolução, ou você vai escolher 1080 ou 4K. Se você puder escolher 4K, é a melhor opção, porque ele tem mais qualidade, porém o arquivo é maior. Então você tem que se atentar para ver se o seu celular ele suporta essa quantidade de vídeos, porque vai ocupar mais espaço de armazenamento. Mas se esse não for o caso, você pode sim usar 1080 sem problemas, que é o Full HD. E o mais importante é você configurar o seu FPS para 60. Por que 60? Porque na edição nós vamos colocar os nossos vídeos em câmera lenta. Então, se não tiver em 60 fps, o nosso vídeo ele pode travar. Depois de configurar a câmera, você pode filmar o imóvel que vai compor o seu vídeo. Para filmar, você pode fazer takes curtos e objetivos, fazendo movimentos suaves e enquadrados para que você tenha o melhor resultado possível. Então, o seu take ele pode, por exemplo, durar 4 segundos, que é o suficiente para a nossa edição. Todas essas questões técnicas que eu falei de configurações, de movimentos, de técnicas de enquadramento e tudo mais, eu abordo dentro do meu curso Domínio Gimbal. Então, se você quiser se especializar, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição com todas as informações. Para a nossa edição de hoje, eu já separei aqui alguns takes de um imóvel para a gente editar esse vídeo juntos. Lembrando que eu edito os meus vídeos através do computador, mas isso é uma questão minha, porque eu trabalho com edição de vídeos desde 2019. Mas tudo que eu faço no computador, eu vou te ensinar a fazer o básico e bem feito no celular. E considerando que a gente vai postar o nosso vídeo direto no Instagram, eu vou fazer um vídeo editado especialmente para essa plataforma. Então as músicas que a gente vai escolher, elas são direto da biblioteca do Instagram. Então eu vou te ensinar a como você vai colocar essa música na edição do seu vídeo. E usar as músicas em alta do Instagram é uma das estratégias que eu uso para que o meu vídeo possa alcançar mais pessoas. E olha, isso que eu vou te ensinar aqui, eu não vi em lugar nenhum ensinando, porque é algo que eu mesma desenvolvi a partir das minhas necessidades. Então eu precisava postar músicas no Instagram, postar vídeos, mas eu não tinha as músicas e eu queria, claro, usar as músicas em alta, porém não é só colocar a música por cima do vídeo. Não, precisa da edição, precisa colocar os vídeos editados na batida da música. Então o que eu tô te mostrando aqui é o método que eu uso, que eu desenvolvi. Então já se inscreve no canal para você me ajudar. E para te mostrar como que eu faço, eu vou pegar agora o meu celular que está me filmando e vou ativar a webcam para você acompanhar. Então agora eu tô aqui com o meu celular, eu vou te mostrar como que a gente vai buscar uma música dentro da plataforma do Instagram. Então o primeiro passo, a gente vai abrir aqui o Instagram, as coisas que aparecem. E no seu perfil você vai arrastar para o lado e vai na parte de Reels, na parte inferior. Aqui em Reels você pode ver aqui no canto esquerdo que tem a opção de áudio. Então é aqui que eu vou clicar para encontrar o meu áudio. Para isso eu vou fuçar aqui mesmo, vou olhar todos os áudios que aparecem para mim com essa setinha que está apontada para cima. Que isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa música está sendo muito usada, ela está em alta e a probabilidade do meu Reels alcançar mais pessoas por causa da música é grande. E para escolher a música, você precisa ouvir e tentar imaginar o seu vídeo
com essa música, com essas batidas. Tem que ver se encaixa no contexto do seu imóvel. Então eu vou começar aqui a procurar uma música para a gente usar. E aqui um ponto importante é, as batidas, elas nos ajudam muito na hora da nossa edição, porque a gente coloca os cortes das cenas junto com essas batidas, que é onde a gente faz a transição e muda as cenas, então isso ajuda bastante. Se a música tiver áudio, se tiver uma pessoa cantando, também é legal, porque deixa nosso vídeo mais dinâmico, mais humanizado, vamos dizer assim. Mas, se você não encontrar nenhuma que se encaixe nesse contexto, você pode usar, por exemplo, esse tipo aqui, ó. Que é uma música mais instrumental, mas também super combina com o imóvel. Não encontrei nada nessa primeira aba, eu vou clicar em ver mais para ver a lista inteira de músicas e continuar procurando as músicas que estão em alta com a setinha para cima. Gostei dessa, mas eu vou dar mais uma olhadinha. Assim é muito morta, eu não gosto muito não. Bom, depois de muito procurar aqui por alguma música, eu cheguei à conclusão que eu vou usar a primeira que eu gostei. Então vou voltar lá para cima. E assim, quando você começa a editar com a música, é natural que talvez você fale, putz, não gostei da música, e aí você tem que voltar e procurar outra música. Isso acontece comigo várias vezes. Às vezes eu acho que a música vai combinar, começo a editar, vejo que não tá fluindo, aí eu falo, quer saber? Essa música eu vou descartar e vou pegar outra. Então é natural que isso possa acontecer. Então eu vou buscar aqui a música que eu encontrei, porque eu nem lembro mais qual que era. Encontrei a música, então agora para a gente salvar esse áudio, a gente vai precisar gravar a tela do celular. Então automaticamente, na gravação de tela, o áudio ele vai ficar salvo. E é essa gravação de tela que a gente vai usar na nossa edição de vídeo. Então, no meu celular eu já vou ativar aqui a gravação de tela, em 3, 2, 1, e aí eu vou dar o play para poder gravar essa música. Feito, gravei aqui a música até terminar. E agora a gente vai abrir o nosso aplicativo de edição. Aqui eu vou usar o aplicativo VN. Esse aplicativo eu prefiro usar ele porque no final do vídeo eu consigo colocar um filtro de cor. Então eu consigo personalizar o meu vídeo com filtros específicos, filtros personalizados. E no final você vai entender o porquê. Mas se você preferir editar por outro aplicativo, como por exemplo o CapCut, você também pode editar. É o mesmo conceito, é a mesma proposta, só muda o aplicativo, mas eu vou fazer pelo VN. Então aqui no VN eu vou clicar no mais para a gente criar um novo projeto, clicar em novo projeto e eu vou escolher aqui a opção de música, porque eu vou colocar a minha música para depois colocar os meus takes. Então seleciono aqui para salvar, então eu vou clicar aqui em Extract from Video, então eu vou extrair uma música de um vídeo. Clico nessa opção, clico em OK, para importar essa música e vou selecionar aquele trecho em que eu gravei a música do Instagram, que é esse primeiro aqui de 30 segundos. Cliquei em cima, vou clicar para salvar. Então salvei e vou adicionar em um álbum. Então eu vou colocar aqui músicas do Instagram, só para eu separar essas músicas e pronto, foi salvo. Então eu já vou selecionar essa música e vou clicar em usar. Aqui a música já está posicionada aqui na minha timeline do editor de vídeo. Então se eu der play, ó, já vai começar a tocar. E nota que aqui no começo tem uma linha reta. Isso quer dizer que a música aqui não existe. Então se eu colocar para tocar, não vai tocar. Então eu preciso cortar essa parte para começar a tocar logo no início da música. Então clico aqui, clico em cortar e já excluo essa parte. Aí a gente posiciona aqui para o início da timeline e já começa a tocar a música. Eu não vou deixar tocando por causa dos direitos autorais aqui do YouTube. Se você quiser, por exemplo, começar o vídeo em uma parte específica da música, você também pode fazer isso, como é o meu caso. Eu vou começar a editar onde a música começa a ganhar um tom mais alto. Então, para isso, eu vou cortar essa faixa de música logo aqui nessa parte que começa a aumentar o tom. E agora eu preciso adicionar os takes que eu vou usar. Então, para isso, eu vou clicar aqui na parte de vídeo e vou selecionar todos os takes que eu vou usar. Eu vou tentar adicionar numa ordem que eu criei aqui na minha cabeça. Selecionei todos os takes que eu acho que eu vou usar, porque dependendo eu posso tirar algum take, colocar outro take, e assim a gente vai editando. Então eu clico na setinha para avançar, e aqui ele já coloca todos os takes que eu selecionei.
Na parte de baixo, a gente tem o áudio original, que eu não quero usar. Então, eu vou clicar aqui para mutar essa linha de áudio. E aqui você tem duas opções. Você pode usar o vídeo na sua velocidade normal, ou se você achar que precisa dar uma reduzida na velocidade para poder dar uma estabilizada melhor, poder ter aquela perspectiva diferente no seu vídeo, você pode reduzir a velocidade. Então, você vai clicar em Speed, em Regular, e vai diminuir para 0,5. E aí as cenas elas vão ficar um pouco mais lentas. Nesse caso, eu não vou reduzir a velocidade, eu sempre reduzo, mas dessa vez eu vou deixar natural para a gente ver o resultado final. Então, para isso, eu vou começar agora a montar os meus takes. Então, eu vou tirar aqui as partes que eu não vou usar e vou começar a alinhar com a batida da música. Então, no começo aqui do vídeo, eu dou uma tremida, dou uma preparada ali para começar a gravar e só depois eu gravo uma cena reto. Então, eu vou tirar essa parte que eu ainda não comecei a gravar para ele começar na cena bem certinha. Então, eu vou cortar e vou excluir a parte que eu não vou usar. E com isso, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso alinhar com a batida da música. Então, o próximo take, ele vai começar na batida da música. Então, aqui, ó, ele dá um tan, e é nesse tan que eu vou mudar a cena. Então, eu corto, excluo, e aqui vai começar a outra cena. E para isso, eu preciso já começar com a cena andando. Então, eu excluo o começo e corto. Corto e excluo. E aí vai ficando encaixado com a batida da música. Se você quiser, você dá um super zoom aqui para você conseguir ver a timeline e ver na parte do áudio que tem uns picos. É nesses picos que a gente tem que cortar, que é onde tem a batida. Então, junto com você escutando, você precisa olhar no gráfico para ver onde que é o pico para você cortar. Então, aqui eu vejo que eu cortei depois. Eu tenho que cortar um pouquinho antes. Agora ficou melhor. Ficou certinho. E agora eu continuo fazendo isso em todo o meu vídeo. E vai conferindo em todo o corte se realmente está certinho de acordo com a batida da música, porque aí você já corrige e continua editando. E por isso que é muito importante você já subir o vídeo de acordo com a sequência que você imaginou antes de colocar as cenas na edição, que é o que eu fiz aqui. Então eu comecei aqui com o hall de entrada, fui para a sala e fui construindo ali na minha cabeça como que eu queria colocar essas cenas. Tudo isso facilita o nosso trabalho. Ó, essa parte aqui não é um pico. O pico maior, ele tá um pouco antes da parte da batida, que é onde eu vou cortar. Então, eu vou cortar aqui na batida e vou te mostrar essa parte, ó. Conseguiu notar? É a hora que pam, muda, a gente troca o nosso take. Aqui é uma técnica que eu uso, onde a gente junta duas cenas, uma que está, por exemplo, num zoom amplo e a outra que está num zoom mais próximo. Quando você junta essa cena, fica muito legal, porque ela está num zoom amplo, distante, e de repente ela fica próximo, fazendo parte ali de um contexto, de um vídeo. E aqui eu quero mudar a posição de alguns takes. Então, para isso, eu seguro o take que eu quero arrastar, e aí eu vou arrastar para o lugar que eu quero que fique. E sempre reassistindo para ver se está fazendo sentido aquela sequência. E aqui a gente chega ao final do nosso áudio lá do Instagram. Então, se ele chegou no final aqui, essa é a minha última cena, inclusive. Então, eu terminei aqui de editar ela. E o áudio eu também preciso editar o final. Então, eu encontro aqui o final e corto o meu áudio. E aqui, para a gente adicionar um efeito legal, a gente pode clicar no mais nessa última cena e colocar essa opção Black, porque assim o nosso vídeo ele vai escurecendo até terminar. Então, voltando para o início, agora eu consigo assistir para ver se eu quero mudar alguma cena, reposicionar ou se eu vou fechar o meu arquivo assim. Bom, cheguei ao final, tá tudo certinho, as cenas estão adequadas, os cortes estão corretos, mas eu não gostei muito do resultado da velocidade do meu vídeo, na velocidade natural. Como eu te disse no começo, eu estou acostumada a colocar a velocidade lenta, reduzir
todos os takes do meu vídeo. Então, o que eu vou fazer agora? O que você não deve fazer? Você deve fazer isso logo no início, antes da edição. Mas eu vou fazer agora para mudar o resultado do meu vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir take por take e diminuindo a velocidade de cada um e fazer o novo corte, posicionando novamente. Então, eu vou clicar aqui no take, vou em regular e vou diminuir para 0,5, que é a velocidade que eu uso na redução. E aí eu vou ter que ir de novo ouvindo e cortando na parte que deve ser cortada. Então eu terminei aqui de colocar todos os meus takes no 0,5 e eu vou rever aqui o meu resultado final. Encontrei um aqui, ó, que eu não cortei. Por isso que é importante rever. E pronto, tá do jeito que eu quero, o corte tá certo, os takes estão na sequência lógica que eu escolhi. E agora é só a gente personalizar esse arquivo. Então, veja bem o que eu vou fazer. Agora eu vou salvar esse vídeo. Vou clicar aqui na setinha de cima para salvar. E aqui eu vou salvar na melhor resolução possível. Então, eu vou colocar em 4K, em 60 FPS e vou exportar. Aí a gente espera, né, alguns segundos e salvei aqui na minha galeria. Então, eu vou concluir aqui essa opção. Vou voltar na minha galeria, né, só para confirmar que tá tudo certinho e para mostrar para você o vídeo editado. Então tá aqui o meu vídeo. Lembrando que eu não vou colocar o áudio por causa dos direitos autorais aqui do YouTube. Então feito, agora eu vou voltar lá no meu aplicativo, porque aqui eu vou personalizar. Eu vou adicionar cor e vou adicionar também a logomarca, que é muito importante. Porque com o filtro de cor a gente realça as cores do imóvel, as sombras, os contrastes. Então o vídeo, querendo ou não, ele fica mais profissional e mais atrativo. E a logomarca é para que ninguém roube o seu vídeo, por exemplo, para que ninguém use o seu vídeo sem os seus direitos autorais. Talvez é outro corretor que também tem a captação, não quer fazer um material, vai lá, salva o seu vídeo e usa nas redes dele ou envia para algum cliente sem os direitos autorais. Então é muito importante essa etapa. Então para isso eu vou criar um novo projeto, então vou clicar aqui no mais. Lembrando que esse passo a passo aqui dos filtros não é possível fazer em outro aplicativo, por isso que eu uso o VN. Mas caso você edite, por exemplo, no CapCut, você pode salvar o seu vídeo do CapCut e fazer esse processo final aqui no VN. Então eu venho em novo projeto e dessa vez eu vou criar um vídeo baseado em outro vídeo, não é na música. Então vou clicar em salvar e vou escolher o vídeo aqui de 22 segundos que eu acabei de editar. Então aqui está o meu vídeo completo com a música e agora eu vou adicionar o efeito, o filtro de cor nesse vídeo. Então eu clico aqui embaixo e aqui você vai selecionar o filtro que você vai usar. Nesse caso eu vou usar aqui o meu pacote de LUTs imobiliários, que são filtros para serem usados em vídeos de imóveis que eu desenvolvi. Esses LUTs você vai encontrar no meu pacote, no meu pack imobiliário, que eu vou deixar aqui na descrição. No pack imobiliário, além dos LUTs, você vai ter também presets, que são filtros para fotos, e também os templates. Então, tá vendo esse vídeo aqui que eu acabei de editar? Ele vai estar disponível como um template imobiliário, para que você possa usar esse projeto no aplicativo VN para poder usar os seus takes. Então, você não vai precisar editar, você já vai ter o projeto salvo e você só vai adicionar os seus próprios takes do seu imóvel dentro desse projeto e vai ter um vídeo pronto. Então vale muito a pena se você trabalha com imóveis e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então eu vou escolher aqui o filtro que se adeque à proposta que eu quero passar. Então eu vou selecionar, por exemplo, esse VR2. E se você clicar em cima do vídeo, você vê como que estava no original e solta, você vê como que está com o filtro aplicado. Aqui também você pode, por exemplo, ó, diminuir a intensidade. Então, se está em 100%, talvez está muito estourado, você pode pôr, por exemplo, em 80%, em 90% e vai configurando de acordo com o seu vídeo. Eu vou deixar aqui em 100% e vou dar um OK. Então, agora, o meu vídeo todo, ele está com esse LUT aplicado. E antes de finalizar, eu vou colocar a minha marca d'água. Então, para isso, eu clico aqui na opção de texto, vou colocar um título e vou escolher a última opção, que é a opção de texto normal. Então aqui eu vou colocar o nome do meu corretor,
e o cresce. E aí eu posiciono aqui bem no centro mesmo do meu vídeo. Mesmo que fique pequeno, eu prefiro que fique bem pequeno para não atrapalhar. Então, feito isso, ó, vou ver o meu vídeo de novo. Ó, então você consegue notar como o meu vídeo ele ficou com cenas curtas e objetivas. Não é necessário mais do que isso, porque um vídeo dinâmico é muito melhor do que aquele vídeo lento que você não quer continuar assistindo. Então, com a batida da música, o vídeo se torna mais dinâmico, mais legal de ser assistido. O LUT que eu coloquei, ele adiciona mais cor para o meu vídeo, então não é aquela coisa falsa, ele realça as cores do imóvel. E a marca d'água faz com que ninguém roube, salve o meu vídeo e o use sem o meu conhecimento. Então, com o vídeo pronto, agora a gente vai fazer o mesmo processo de salvar. Então, vou lá em cima, escolho a melhor qualidade em 60 fps e clico em exportar. Espero alguns segundos e o meu vídeo vai estar salvo na minha galeria. E agora com o nosso vídeo salvo, é só a gente publicar no Instagram. E para isso é muito fácil e simples, mas existe algumas estratégias que eu uso na hora da postagem. Então, se você quiser aprender, clica aqui no primeiro vídeo.